Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor, que envolve o ambiente no qual cada um de nós se encontra neste momento, fruto da nossa disposição em dedicarmos alguns minutos do nosso tempo ao estudo do Evangelho de Jesus e da nossa doutrina espírita, permaneça em nossos corações. Muito embora na primeira ocasião em que tivemos a oportunidade de colaborar com os estudos programados pela nossa querida Casa de André Luiz, na atual modalidade, tenhamos nos esquecido de nos apresentar, desta feita não cometerei a mesma omissão. Meu nome é Heraldo Kremer e o tema, objeto de nossos comentários na tarde de hoje, consiste das perguntas 970 a 973 do Livro dos Espíritos. Estas perguntas se encontram na quarta parte do livro, aquela que trata das esperanças e consolações, em seu capítulo 2º, que aborda as penas e gozos futuros, no trecho que estuda a natureza dessas penas e gozos futuros. Mas, como costumamos fazer em todos os nossos comentários, vamos dar uma rápida passagem pelos pontos e questões suscitadas por Kardec nas perguntas imediatamente anteriores desse mesmo capítulo 2º, de forma a concatenarmos as nossas ideias, obtendo uma visão mais ampla do assunto, sem correr o risco de analisarmos questões tão importantes de forma desconectada do seu contexto geral. E logo em uma das primeiras perguntas feitas por Kardec, ainda no trecho que trata da intuição das penas e gozos futuros, a questão de número 960, o codificador já apresenta um questionamento bastante objetivo, direto mesmo, ao consultar de onde se origina a crença com que nos deparamos em todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras. Reparem que Kardec, ao apresentar o seu questionamento, já parte da premissa de que, de fato, esta crença na existência de penas e recompensas em vidas futuras, ou seja, penas e recompensas que irão advir para os espíritos após a morte do seu corpo físico, existe realmente e, além disso, ela é encontrada em todos os povos. Trata-se de conceito fundamental, uma vez que está intimamente ligado a dois princípios básicos da doutrina espírita, configurados na sobrevivência do espírito após o fenômeno da morte e na responsabilidade sobre os nossos atos, em decisões tomadas com base em nosso livre-arbítrio e decorrentes da aplicação da chamada lei de causa e efeito. E a resposta dos orientadores espirituais foi tão direta quanto a própria pergunta, ao dizerem que é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. E os orientadores complementaram ainda a sua resposta com o seguinte comentário: porque sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhes prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensassem muito e muitas vezes. Ao analisarmos a resposta apresentada ao questionamento de Kardec, temos a oportunidade de constatar, inicialmente, que os orientadores espirituais confirmaram a afirmativa do codificador no sentido de que a crença nas penas e gozos futuros não é só de fato real, como também é universal. Ou seja, ela não só existe realmente, como também existe entre todos os povos. E os mentores vão além
ao afirmar que essa crença é de fato real, porque ela consiste de um pressentimento da realidade, que tem origem na voz interior que provém do nosso íntimo, isto é, do nosso próprio espírito. E não poderia ser diferente. A doutrina espírita nos ensina que em nosso caminho evolutivo nós vivenciamos muitas experiências na matéria. O princípio da pluralidade de existências, ou reencarnação, nos demonstra que o nosso espírito já teve muitas vidas anteriores. E sabemos, por exemplo, que fomos criados simples e ignorantes, mas que estamos destinados a um estado de perfeição. E temos consciência também de que esta jornada da ignorância à perfeição exige um grande esforço pessoal no processo de evolução dos nossos espíritos. Durante esta jornada, nós vivenciamos experiências que nos abrem o entendimento e que permitem que vençamos a duras penas as nossas imperfeições, conquistando novas qualidades e atributos que vão nos aproximando, pouco a pouco, do ser perfeito a que todos nós, sem exceção, estamos destinados a nos transformar. Por certo, que esta é uma jornada longa, difícil, trabalhosa e, em consequência, muito demorada. Não seria nas poucas décadas de uma existência terrestre, que nada representam se comparadas à eternidade, que é um dos atributos dos nossos espíritos, que lograríamos êxito. Muito pelo contrário. Muitas e muitas encarnações se fazem necessárias para que possamos aprender a todas as lições que nos são indispensáveis no nosso processo evolutivo. E é assim que o processo se dá. O nosso espírito imortal, este mesmo que está animando o corpo físico com que nos apresentamos neste momento, na verdade, já teve outras experiências nas quais animou corpos físicos diferentes, vivenciando personalidades também diferentes. E assim, como vivenciou muitas experiências corpóreas anteriores, tal como esta que está vivenciando agora, viverá ainda muitas outras no futuro, na complementação do nosso processo evolutivo. Portanto, toda essa experiência pretérita, todo esse histórico da nossa jornada da ignorância ao caminho da perfeição, está registrado em nosso espírito, ou melhor, em nosso perispírito. O conceito de perispírito consiste de outro aspecto fundamental da doutrina espírita. A ideia é de que entre o nosso corpo físico e o nosso espírito existe um corpo intermediário, ao qual Kardec deu o nome de perispírito. Desta forma, contrapondo a visão da tradição cristã, que tem uma concepção dual, baseada no princípio de que somos formados por apenas dois corpos, o corpo material propriamente dito e a alma, o Espiritismo nos traz a concepção na qual o homem, embora uno na sua essência espiritual, é trino em pessoa, constituindo-se de espírito, perispírito, que é o corpo fluídico, composto de matéria menos densa, e o corpo físico, representado pela matéria mais densa. Este corpo intermediário, que propicia a atuação recíproca do espírito e da matéria, tem basicamente três funções principais.
Em primeiro lugar, ele é o molde, o arcabouço do corpo físico. O corpo carnal será o reflexo do perispírito que determinará a sua forma, o seu aspecto, o seu estado de rigidez e a ocorrência de doenças. É ele também que mantém a integridade do corpo físico durante todo o transcurso da vida material. Em segundo lugar, ele é o mediador plástico entre o espírito e a matéria, possibilitando as influências recíprocas, assim como é também o instrumento essencial para a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, através dos fenômenos da mediunidade. E por último, o espírito é o verdadeiro arquivo, o perispírito é o verdadeiro arquivo das vivências e experiências do espírito, registrando e fixando os progressos conquistados por ele na sua marcha em busca da perfeição. É justamente o perispírito que armazena todos os conhecimentos adquiridos pelo espírito em suas experiências e vivências anteriores, formando algo assim como uma memória ancestral que, embora oculta por pesado véu, pode ser revelada por processos próprios, tais como a regressão da memória. Então, esse arquivo de memórias que se encontra no perispírito consiste justamente daquela voz interior a que os mentores espirituais se referiram na sua resposta ao questionamento de Kardec. As experiências anteriores, gravadas no perispírito, mesmo que adormecidas durante a nova encarnação, constituem justamente aquela voz interior que, agindo como um pressentimento, está constantemente nos alertando para o fato de que o nosso espírito é imortal e que os nossos atos, bons ou ruins, sempre têm consequências inevitáveis. Não é por outra razão que os orientadores espirituais nos alertaram para a necessidade de prestarmos mais atenção a essa voz interior, evitando, assim, novas quedas em decorrência das ilusões da matéria. Mas, ainda nas perguntas imediatamente anteriores, nós já vamos adentrar no estudo da natureza das penas e gozos futuros. Só que nas três últimas perguntas anteriores, Kardec se concentrou na questão dos gozos futuros, tentando entender em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Ao que os orientadores espirituais responderam, dizendo que a sua felicidade, a felicidade dos bons espíritos, consiste em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças do homem. E encontramos, então, uma forma mais interessante de abordar as consequências futuras de nossos atos, substituindo as chamadas penas e gozos terrestres pelas felicidades e sofrimentos decorrentes dos nossos atos. Mesmo porque, chegando às perguntas que são o nosso tema de hoje, nós vamos constatar que Kardec passa então a apresentar questões com o intuito de entender a ideia oposta, ou seja, em entender em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores. Podemos pensar a priori que seria melhor
termos de comentar apenas a natureza da felicidade dos bons espíritos, evitando nos concentrarmos na natureza dos sofrimentos dos espíritos inferiores. Mas essa ideia não corresponde à verdade. As coisas não são bem assim. Como veremos mais adiante, os sofrimentos são decorrentes unicamente dos nossos erros e das nossas quedas. E se assim for, eles são muito mais educativos para nós no contexto do nosso processo evolutivo, uma vez que aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Nós não costumamos nos perguntar por que algo deu certo, mas com certeza queremos saber por que deu errado. Além do que, vamos ter uma grande oportunidade de esclarecer uma visão bastante equivocada do sofrimento, quando, de um modo geral, dizemos que o sofrimento é um castigo de Deus. Definitivamente, o sofrimento não é um castigo de Deus. O sofrimento é, na verdade, uma decorrência natural, uma consequência direta dos nossos equívocos e das nossas ilusões em todas as vezes que deixamos nos levar pelas nossas imperfeições. O sofrimento é, na verdade, um remédio muito amargo, muito difícil mesmo de tomar, mas o único capaz de nos ajudar a identificar e eliminar todas as nossas imperfeições, que são, essas sim, a origem de todos os males que sofremos. E o raciocínio é bastante lógico. Nós vivemos sob a égide de uma lei divina, que é essencialmente uma lei de amor. E sempre que nós agimos para com o nosso próximo de forma contrária aos princípios desse amor universal, instigados pelas nossas imperfeições, nós geramos desequilíbrios para o nosso espírito, desequilíbrios estes que se manifestam na forma de sofrimento. Então, o sofrimento é um verdadeiro sinal de alerta. Ele funciona como um farol ou como um sinal de alarme a nos alertar que estamos nos desviando do caminho do bem, fazendo com que possamos realizar as necessárias correções de rumo na nossa jornada. Podemos, até mesmo, traçar um paralelo com a dor física. A dor é uma coisa que incomoda bastante. Ninguém gosta de sentir dor. Mas a dor pode até mesmo ser considerada como uma bênção, uma vez que é ela que nos avisa que o nosso organismo está apresentando algum desequilíbrio que precisa ser investigado e corretamente tratado. Existe uma condição de ocorrência muito rara entre os homens, que é a chamada analgesia congênita, na qual o indivíduo apresenta total insensibilidade à dor. A uma primeira vista, alguém mais desavisado pode considerá-la como uma condição boa, uma condição excelente, uma vez que ninguém gosta de padecer de dores, né? Mas, na verdade, trata-se de uma doença terrível, uma vez que o indivíduo se vê desprovido de um importante escudo de defesa de seu organismo. Podemos citar um exemplo bastante simples para esclarecer a falta que faz a dor, né? E um exemplo tirado de uma cena do cotidiano, para demonstrarmos a importância da dor como sinal de alerta.
Imaginem uma pessoa trabalhando no fogão de sua cozinha, preparando os alimentos para o seu sustento e de seus familiares, e que por um rápido descuido encosta a sua mão ou o seu braço em uma panela muito quente. Qualquer pessoa normal sentirá quase que instantaneamente a dor da queimadura, e isso fará com que ela retire rapidamente o braço do contato com a panela quente. Ela terá uma ferida dolorida, por certo, mas de pequeno tamanho. Já aquele que não sente a dor, deixará o braço em contato com o metal quente, somente se apercebendo do que está acontecendo quando já houver uma laceração de graves proporções. Então, em face de tudo o que falamos acerca do sofrimento, fica evidente para todos nós que se ele não é um castigo de Deus, e sim uma consequência natural dos nossos erros e das nossas quedas, erros e quedas induzidas pelas nossas imperfeições, então o nosso objetivo maior, aquele no qual devemos concentrar o nosso maior esforço, é justamente o da eliminação dessas mesmas imperfeições, de modo a transformarmos o nosso porvir em um ambiente de felicidades e não de sofrimentos. Para que nós tenhamos uma clara ideia da importância que a eliminação das nossas imperfeições representa para a nossa evolução espiritual, basta nós constatarmos que um dos primeiros episódios incluídos nas narrativas evangélicas é justamente o episódio das chamadas tentações de Jesus. Nas narrativas, ele é precedido apenas pelos relatos acerca do nascimento de Jesus, da sua visita ao templo ainda criança e do seu mergulho, do seu batismo, realizado pelo seu precursor João Batista. Até mesmo o seu primeiro prodígio, realizado no episódio das bodas de Caná, ocasião em que transformou água em vinho, vem narrado depois do episódio das tentações, o que demonstra ser uma lição primordial, uma lição que merece ser a primeira a ser entendida por todos nós. E trata-se realmente de um episódio de extrema importância para todos, na justa medida em que ele vai abordar um tema crucial dentro do contexto da nossa evolução espiritual, que são as nossas imperfeições. E quando nos referimos às nossas imperfeições, estamos falando basicamente do orgulho e da vaidade, que junto com o egoísmo se configuram como os maiores adversários que o homem encontra no processo de desenvolvimento e progresso do seu espírito. Como já o dissemos anteriormente, todos os nossos erros, todas as nossas escolhas equivocadas, todos os nossos tropeços, todas as nossas quedas têm a sua origem nessas três principais imperfeições que os homens trazem em seus espíritos. E se essas imperfeições são a origem e a causa de todos os nossos erros e de todas as nossas faltas, por via de consequência, elas são também a origem e a causa de todos os sofrimentos que nos atingem na nossa vivência espiritual. Esse
episódio das narrativas evangélicas ocorre logo após o mestre ter passado 40 dias no deserto, realizando um grande jejum. Feito esse jejum, Jesus irá se defrontar com o tentador, que, sabendo que ele tinha fome, falou a ele: se és filho de Deus, dize a estas pedras que se tornem pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Esta é a primeira tentação configurada no egoísmo, na luta pela sobrevivência e pelo bem-estar, na satisfação das necessidades básicas da criatura humana, a fome, o repouso, as ânsias fisiológicas do sexo e as angústias das sensações físicas. Em seguida, o tentador levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ao que Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta é a segunda tentação, configurada na vaidade, que é própria do nosso eu inferior, que se julga separado e sempre superior a todos os demais, e que consiste numa prova bastante difícil de ser superada pelo espírito. No caso, o lançar-se do pináculo do templo representa a emoção dos grandes feitos, na certeza de que Deus o protegerá, por mais loucas e insensatas que sejam estas ações, por julgar-se com direito a um privilégio especial devido às suas pretensões vaidosas. O termo arcaico utilizado para a vaidade é a vanglória, que exprime perfeitamente a índole dessa imperfeição, que é o da pessoa vangloriar-se, ou seja, gloriar-se em vão, porque na verdade é gloriar-se de algo totalmente enganoso e sem valor. O sentimento oposto é o da simplicidade, que deve ser a marca de todo cristão que tem real consciência do seu estado evolutivo. O episódio apresenta então a terceira e última tentação, quando o tentador levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ao que Jesus respondeu: vai para trás, antagonista, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E diz a narrativa evangélica que então o adversário o deixou e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus. Essa é a terceira e última tentação, que representa o orgulho, que consiste da experiência que as criaturas humanas têm mais dificuldade para superar. Não se trata mais dos prazeres, ou seja, das sensações, nem tampouco da vaidade, ou seja, das emoções, e sim do mais terrível de todos os adversários, o intelecto, que nos leva ao orgulho de nos julgarmos melhores do que os outros. Como vocês podem constatar, trata-se realmente de uma lição preciosa do Mestre, na justa medida em que, na eventualidade de conseguirmos vencer as 3 etapas, a superação do nosso egoísmo, da nossa vaidade e do nosso orgulho, teremos conquistado a vitória sobre o adversário, o antagonista, e então merecemos também nós ser servidos pelos anjos do Senhor. Bem, meus irmãos, esses eram os comentários que tínhamos para a tarde de hoje. Espero sinceramente que tenham sido úteis e agradáveis a todos.
Até lá.